Bom dia a todos. Outubro foi um mês em onde a gente viu um pouco de um início de uma reversão, né, onde a gente vinha acompanhando os spreads fechando continuamente. Em setembro, a gente já tinha visto, inclusive, o. Peraí, só um minuto que essa apresentação tá. A gente já tinha visto em setembro várias emissões que vinham a mercado não tendo apetite do mercado. E, e agora em outubro a gente seguiu vendo muitas emissões acontecendo, mas ainda em níveis de spread que a gente não identificava como um bom risco-retorno. E muitas dessas emissões acabaram não tendo apetite de mercado e, portanto, ficando aí, tendo garantia firme por parte dos bancos coordenadores. Se a gente pudesse dividir talvez o mês de outubro em dois, a gente viu na primeira metade do mês até um movimento um pouco maior, né, de abertura dos spreads, um mercado um pouco mais receoso, né, acompanhando o que ia acontecer. Acho que os compradores se retraíram um pouco, né, pedindo um pouco mais de prêmio para comprar os ativos, enquanto a gente viu mais investidores dispostos a venderem ativos, esperando que poderia haver uma abertura maior dos spreads. Acontece que a gente seguiu vendo inflow para a indústria, né? Então, no mês de outubro, a gente viu uma entrada de recursos líquidos maior do que a gente tinha visto em setembro. Então, isso trouxe de volta um pouco mais de confiança para os compradores voltarem a serem um pouco mais agressivos, né? E não quererem mais prêmio do que as marcações para comprarem esses ativos. Então, a gente viu na segunda metade de outubro mais uma estabilidade e até, em alguns casos, um fechamento do tanto que já tinha aberto no início do mês, né? Então, mas no geral, né, a gente já vinha acompanhando até setembro que os spreads vinham fechando muito, né? A gente já não achava várias das emissões e vários dos ativos no secundário interessantes. É, então começou a ter uma reprecificação com uma leve abertura de spreads no mercado. Eu acho que não está aparecendo a apresentação. Pronto, aqui agora aparecendo. Então, mostrando aqui o fluxo da indústria, né? A gente tinha tido um setembro bem mais fraco do que os meses anteriores, com 13,2 bi de inflow. Então, como eu comentei, outubro foi um mês mais forte, né? Então, reacelerou um pouco para cerca de 26 bi. E também segue com bastante apetite nos isentos, né? Com 5,3 bi de inflow para essa categoria da indústria. Olhando aqui no mercado primário, a gente observa que foi um mês é, bem aquecido, né? Então, foi o recorde aqui no mês de outubro, no ano, com 42,6 bi de emissão. Novamente, assim, apesar de ter um volume bem grande de emissões vindo ao mercado, muitas dessas operações ainda vieram com perfil de prazo e de spread que, na nossa visão, não eram boas opções de risco-retorno. Então, muitas dessas emissões não tiveram apetite do mercado e ficaram, né, no balanço dos bancos. Isso já mostra, de fato, uma maior diligência, né, da indústria, pedindo, né, um pouco mais de prêmio e não dispostos a alongar tanto o prazo para alocar seus fundos, né? Então, aqui a gente vê no ano
267 bi. Realmente é um ano muito forte, também, né, dado toda a demanda que a gente vê, dado a captação da indústria. Nos, no mercado primário das isentas também não foi diferente, também foi um mês super forte, né, com 22 bi de emissão, então também foi um recorde aqui no mensal, com 110 bi no ano acumulado. Então, realmente é um ano de ouro aqui nas emissões das debêntures incentivadas. Aqui a gente também viu algumas emissões bem-sucedidas e outras não tendo apetite do mercado, também dado os baixos spreads que algumas emissões tentaram vir, né? Então a gente segue vendo aqui alguma acomodação, né? O mercado tentando achar um equilíbrio entre onde tem apetite por parte dos investidores e onde as empresas estão dispostas a emitir, né? Então, acho que os bancos coordenadores têm um papel fundamental aqui em ser um pouco mais rigorosos com os emissores para conseguir trazer para o mercado em condições que sejam de fato interessantes para os investidores alocarem. E aqui, então, como a gente observou, né, os spreads de mercado, quando a gente olha aqui o IDA-DI, ele abriu 6 bips, né, então abriu de CDI mais 1,37 para CDI mais 1,43. Acho que de forma geral o mercado realmente em CDI, né, abriu entre 5 e 10 bips, de forma mais geral, sendo que a gente viu alguns casos abrindo mais, né? Então, tiveram casos abrindo 15, 20 bips, né? Então, por exemplo, algumas letras financeiras subordinadas complementares tiveram uma reprecificação maior do que esses 6 bips do índice, por exemplo. Alguns casos abrindo 15, 20 bips de fato. Esse é uma classe de ativo em que a gente praticamente zerou, né, de todos os nossos books. Então a gente já estava achando os spreads muito baixos, né, não justificando o risco desses ativos. Então a gente praticamente zerou toda a nossa exposição. O outro índice, né, que é similar ao IDA-DI, o IDEX da JGP, também abriu nessa mesma magnitude de 6 bips, de 1,68 para 1,74. Enquanto quando a gente pega aqui o IDA IPCA infraestrutura, abriu um BIP, né, então praticamente ficou de lado, abrindo de 0,41 para 0,42, mas ao longo do mês a gente também viu uma oscilação um pouco maior dos spreads nessa classe de ativos, né? Então algumas emissões específicas que estavam já, né, no balanço de alguns bancos tiveram uma abertura um pouco maior, né, dada essa disposição dos bancos de venderem, reduzirem essa posição no balanço. Mas, como eu disse, assim, teve uma oscilação maior dentro do mês. Então, acho que primeira metade do mês teve um pouco mais de abertura e já no final do mês voltou a ter uma acomodação maior desses spreads. A gente segue vendo, principalmente no caso das debêntures 1243, um apetite forte do mercado. Acho que a taxa nominal também é um atrativo interessante, né, principalmente para as pessoas físicas. Enquanto que nesse mercado de CDI a gente segue vendo inflow para a indústria, segue tendo apetite por compra, mas precisa ter uma diligência para escolher bem opções que tragam um risco-retorno interessante para os fundos, né? Aqui um pouco do mercado, né? Como o Fernando Genta e o Bruno Marques comentaram, foi um mês difícil, né, para risco de mercado. Então, DI abrindo entre 40 e 50 bips, né, ao longo da curva. As NTNBs, né, também abrindo entre 20 e 30 bips. Né? Então, quando a gente olha para a nossa grade de fundos,
a gente teve uma performance dos fundos em CDI muito próximos ao próprio CDI, né? Então, alguns fundos ligeiramente acima, outros ligeiramente abaixo, mas de forma geral, né, os fundos rodando abaixo da sua taxa de carregamento, dada essa leve abertura dos spreads de crédito. E quando a gente olha aqui os fundos com risco de mercado, eu acho que o XP debêntures incentivadas, ele teve uma performance de menos 0,32% no mês, mas quando a gente olha para a performance dos ativos de risco, a gente entende até que o fundo foi relativamente bem, dado o mês que a gente observou. Então, olhando aqui para a performance em percentual do CDI dos fundos, a gente teve aqui o XP referenciado rodando a 101% do CDI, o XP Bancos na 104% do CDI, e os fundos de crédito, de forma geral, rodando ali próximo a 98% do CDI no mês, enquanto aqui os fundos de prévi, né, de crédito privado, então o XP Seguros crédito privado rodando 97% do CDI, XP Horizonte Top 98% do CDI, e o XP Debêntures incentivadas CDI rodando aqui praticamente em linha com o CDI no mês. Então, tendo uma performance bem interessante também, ainda mais quando a gente considera aqui o Gross Up, dado que ele não tem incidência de imposto de renda para pessoa física. Ressaltando aqui todas as janelas, ainda bem interessantes, tanto no ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses da nossa grade de produtos. E aí quando a gente passa, né, um pouco para o overview da carteira, a gente segue tendo uma postura bem conservadora, né? Então a gente aqui um pouco, né? Eu não tinha passado o slide do percentual do CDI dos fundos, então só deixando um pouco, mas já comentei um pouco, né? De como foram essas performances individuais. E aí, passando aqui para o overview da carteira dos fundos, a gente segue tendo essa postura, né, de redução de risco. Então, tanto em risco, né, em setores cíclicos, que a gente já vinha reduzindo há alguns meses, também em risco de duration, né, então a gente tem encurtado as carteiras de crédito dos nossos mandatos. E além disso, a gente também tem optado por estar menos alocados nos fundos de crédito, né? Então, apesar de ter tido essa acomodação de, na média, 6 bits, né, como a gente observou nos índices, a gente ainda entende que muitos dos ativos ainda não oferecem uma condição de risco-retorno interessante. Então a gente segue segurando um pouco mais de caixa nesse momento e esperando melhores alocações, melhores opções de alocação para esse caixa, né? Então, quando a gente olha aqui o XP referenciado, está praticamente 88% alocado, numa duration de 1 ano e um spread CDI mais 0,44. O banco, o XP Bancos, né, 84% alocado, numa duration de 0,9, também um spread de CDI mais 0,31. Aqui os fundos de crédito, a gente tem o XP Corporate Light, 81% alocado, numa duration de 1,7 anos, um spread médio de CDI mais 0,78. E o XP Corporate Top, reduzindo bem a alocação, né, 71,4%, em crédito, 2,3 anos de duration, um spread de CDI mais 1,78. E o XP Corporate Plus também, bem emblemático, né, baixando aqui de 80% de alocação, 78,3%, né, também numa duration de 2,3 anos, e um spread bruto de CDI mais 2,59. Aqui nos fundos isentos, né, a gente segue também bem alocados. Então, XP Dividendos Incentivados 96% alocado, né, com uma duration da carteira de crédito 4,9 anos de duration, e um spread de 0,82%.
e o XP debênture incentivada e CDI, né, 86,3% alocado, 4,6 anos de duration e CDI mais 0,46. Então, assim, de forma geral, a gente segue com essa cabeça, né, de manter um pouco mais de cautela, identificando boas opções aqui de alocação, a gente volta a reduzir a percentual de caixa, né? Mas acho que isso ainda vai levar um pouquinho mais de tempo. A gente vai acompanhando o mercado mês a mês para tomar essas melhores opções de alocação à medida que a gente observe ou um primário vindo com spreads e prazos mais interessantes, ou que a gente veja alguma abertura maior no secundário que justifique a gente fazer essas alocações. Mas, de modo geral, é esse o nosso cenário.